Apesar do Godzilla sempre ter sido um monstro muito popular, e apesar dos seus filmes terem voltado a ficar muito famosos, a galera não sabe que ele também é um personagem dos quadrinhos. Bom, claro que ele surgiu nos filmes japoneses, com todo o simbolismo por trás do medo das bombas atômicas e da destruição do Japão, mas com o tempo, ele migrou para os quadrinhos e se tornou um personagem com muitas histórias, fazendo um ou outro crossover de vez em quando. Recentemente ele apareceu nos quadrinhos da DC em uma história de um universo alternativo, onde ele teve que encarar toda a Liga da Justiça. E assim, esse foi um resumo muito resumido. Na verdade, os vilões da Liga da Justiça acabaram levando todos os monstros do universo do Godzilla para a Terra da DC, e isso utilizando um objeto extremamente poderoso, a Pedra dos Sonhos, a mesma que é do Sandman, a entidade cósmica que personifica os sonhos. Quem carrega essa pedra consegue realizar qualquer desejo, e por conta do que estava acontecendo na HQ, os monstros foram transportados para a Terra. Aí toda a Liga da Justiça teve que se mobilizar para que a destruição fosse mínima, afinal, são monstros gigantes em cidades super populosas. Nessa HQ, o Superman chega até mesmo morrer depois de uma baforada atômica do Godzilla, e nenhum dos heróis estava conseguindo fazer nada frente ao Titã. E quando eu digo nada, é nada mesmo, desde socos, raios místicos e visão de calor. Lembrando que a visão de calor do Superman consegue rasgar dimensões, então isso aqui entra pra galeria de feitos do Godzilla. E aqui vale explicar outra coisa também, o Godzilla é muito mais poderoso do que parece. Claro que nos filmes é mostrado ele causando destruição em massa durante as batalhas e tudo mais, só que nos filmes ele tem um poder muito reduzido em comparação com as versões dos quadrinhos. E isso da mesma forma que acontece com qualquer personagem de quadrinhos que vai para o live action, só que no caso do Godzilla é muito gritante a diferença de poder. Para vocês terem uma ideia, tem uma HQ onde o personagem vai parar no inferno e depois de destruir toda a Terra em uma das suas batalhas, ele vai passando camada por camada destruindo tudo. Ele chegou até o fim do inferno e lutou contra as entidades que protegem o portão de saída. Ele teve que passar por todos os inimigos que já tinha derrotado e matado, escalou uma muralha que levava ele para a vida novamente e destruiu as entidades que protegiam o portão. Então sim, dá pra dizer que ele basicamente foi até o inferno e voltou à vida na base do puro poder bruto. E agora chegou a vez do personagem ir até a Marvel. Nada mais justo após o personagem ter passado algumas boas edições na DC. E como aconteceu na editora rival, aqui também se passa em uma linha do tempo alternativa. E sabemos disso graças ao Peter Parker desse universo. Isso porque o personagem ainda está com seu traje preto das Guerras Secretas, o mesmo que depois foi revelado ser um alienígena. Então no mínimo se passa alguns anos no passado. A HQ começa com o personagem patrulhando as ruas e dá de cara com um dos seus vilões mais comicamente famosos, que é o Shocker. Ele é um vilão bem de segunda categoria, mas ficou bem famoso por causa das animações do Homem-Aranha. Curiosamente, na animação que deixou o Shocker famoso, o Homem-Aranha também está utilizando o traje preto e persegue o vilão. O Shocker por si só não tem superpoderes. Na verdade, ele consegue gerar ataques de eletricidade por meio de manoplas, e o Peter aponta no quadrinho que elas estão mais poderosas do que o normal. Nesse momento também temos uma pequena recapitulação de tudo o que está ocorrendo com o Homem-Aranha nessa linha do tempo. De vez em quando, ele sai para dar umas voltas com a Mulher Gato, ainda trabalha no Clarim Diário e está descobrindo os poderes do seu traje, e do nada, o Godzilla. E quando eu digo do nada, é literalmente do nada. Nem o sentido aranha do cabeça de teia funcionou nessa hora. Percebemos que a aparência da criatura está muito parecida com a dos quadrinhos mais clássicos, onde ele é uma fera destrutiva, diferentemente do que aconteceu nos quadrinhos da DC, onde ele tem um design muito mais próximo do Monsterverse. O Shocker, vendo toda a destruição e vendo aquele lagarto gigante na sua frente, concordou em finalizar a luta dos dois, onde o Homem-Aranha o captura facilmente para ter que lidar com o Titã que estava devastando a cidade. O Homem-Aranha de cara percebe que era uma ameaça grande demais para ele ter que lidar sozinho, e pensa em chamar os Vingadores, mas ele também percebe que o Godzilla estava procurando por alguma coisa, apesar de que naquele momento ele não saber o que era. Não demorou muito para o Peter também perceber que a criatura estava indo diretamente para o seu apartamento, prestes a colidir com o prédio onde o Homem-Aranha vive, o que só demonstra que, independentemente da linha do tempo ou do universo, o Homem-Aranha continua sendo um dos personagens mais azarados que existem, e fica ainda pior quando percebemos que Mary Jane estava dentro de um dos apartamentos. No último instante, antes da colisão do Godzilla com o prédio, Peter consegue salvar sua antiga namorada, e eu fico aqui pensando se não tinha mais ninguém dentro do prédio para ele salvar. Mas de qualquer forma, essa linha do tempo é um pouco confusa, e o Peter nunca tinha revelado para Mary Jane que ele era o Homem-Aranha. Apesar de tudo, ela já tinha percebido há muito tempo, e até mesmo revela para ele que já sabia, já que ela é uma modelo, mas não é idiota. Eles até tentam discutir um pouco mais sobre isso, só que ele percebe que aquele não é o momento ideal para aquilo ser conversado. Mas pelo jeito, era ideal para uma crise de ciúmes, já que a Mulher Gato também chega, e dá pra ver que a Mary Jane fica bem incomodada com o relacionamento dos dois, até mesmo estranhando a personagem ter chamado o Peter de amor. É justamente com a reunião desse pequeno triângulo amoroso que percebemos que o Godzilla não foi aleatoriamente para o apartamento do Peter. Ele estava indo diretamente ao encontro do Homem-Aranha, que talvez tenha farejado ou sentido alguma coisa relacionada ao herói naquele prédio. Graças à sua insana agilidade e velocidade, muito maior do que a de um monstro gigante, que estava aumentada inclusive pelo traje do simbionte, o Homem-Aranha conseguiu sobreviver e escapar das mordidas. O próprio Peter percebe que caso o Godzilla tivesse acertado uma única mordida nele, poderia ser o seu fim. Mas claro que o Godzilla também não precisava ficar tentando atacar diretamente. Um único rugido da criatura foi o suficiente para fazer com que o Venom se separasse do Peter. Claro que a maioria de vocês deve saber que os simbiontes têm uma fraqueza natural ao som, mas não foi só por conta disso que eles se separaram. Bom,
Bom, ainda gerou muito sofrimento no personagem, ainda causou dor nele, mas mesmo assim, Peter sentiu que tinha algo muito mais profundo, tinha algo de fora daquele planeta que estava relacionado àquele rugido que o Peter não sabia o que era. Mas não temos muito tempo para pensar nisso, já que o Venom não só saiu do Peter, como procurou ir diretamente no Godzilla para possuí-lo. O Titã até tentou se debater para evitar ter o seu corpo tomado, mas no final, vemos uma fusão incrível do Venom com o Godzilla. Bom, incrível pra gente que estava acompanhando, tenho certeza que pro Homem-Aranha e pra todo mundo que estava à sua volta, aquilo foi com certeza extremamente assustador. Peter reconheceu que aquilo era uma ameaça sem precedentes, um alienígena possuindo a criatura mais poderosa do planeta Terra. A destruição de tudo agora era um perigo que se tornava real, não só por causa de todo o poder do Godzilla, mas todo o contexto envolvido que também nos foi explicado. Acontece que o Venom faz parte de uma raça alienígena conhecida como Clintar. Eles são uma criação direta do personagem que é o Rei de Preto, o rei dos simbiontes Knu. O personagem é a manifestação física da escuridão, e sentiu que teve seu reino invadido pelos Celestiais quando mesmos começaram a criar o sétimo cosmo. Ele partiu em uma jornada através do universo, destruindo toda a vida, destruindo mundos e até mesmo matando deuses, mas ele não chegou a encostar um dedo na Terra. Isso porque nessa linha do tempo, o rei dos monstros, no caso Godzilla, tinha um instinto natural de preservação do planeta. Ele nunca permitiu que os simbiontes tivessem a sua vez na Terra, tornando-se um rival para a raça e para o próprio Knu, indiretamente, é claro. O problema é que agora ele não era mais uma barreira, mas sim um aliado, por estar possuído pelo Venom. A onda de destruição que estava grande se tornou ainda maior, com ele destruindo os jatos que vinham tentar detê-lo. Sem contar que o Godzilla ficou muito mais poderoso com o simbionte, agora podendo esticar os seus membros como fez com a sua língua. Infelizmente isso não acontece na HQ, mas eu super aceitaria ver o personagem balançando pelas teias como se fosse o Venom. E levando em consideração que nada é muito bem explicado e as coisas simplesmente acontecem por acontecer, deixa ser escrachado mesmo. Eu queria ver ele lutando da mesma forma que o dinossauro Rex Venom também luta no universo alternativo onde todos são dinossauros. Seria ridículo? Pô, com certeza, mas convenhamos, seria incrível e algo muito inédito nos quadrinhos da Marvel. Mas enfim, voltando à história, ele não estava só destruindo a cidade, como também estava destruindo o exército que estava tentando detê-lo, mas o instinto do Godzilla impedia que ele fosse completamente controlado. Ele estava tentando lutar contra o simbionte até a chegada do Homem-Aranha, que veio ajudá-lo. Ele foi buscar um novo traje e retornou para onde tinha deixado o Shocker, e roubou não só suas manoplas, como um planador para chegar mais rápido no Godzilla. Usando toda a potência das manoplas, ele acerta um soco direto na criatura, que não fez nada com Godzilla, mas espantou o Venom. O golpe cortou a conexão dos dois personagens e quebrou a manopla de eletricidade, o que fez cada molécula no corpo de Peter gritar de dor com a vibração gerada. A HQ ainda faz questão de mencionar que boa parte do seu corpo foi fraturada e que levaria meses para serem curadas. E olha que o Homem-Aranha tem fator de cura. Claro que não é tão rápido quanto o Wolverine e outros personagens do gênero, mas ainda assim, ele se cura bem mais rápido que um humano normal. O dano teria sido muito maior se ele tivesse despencado no solo, só que o Godzilla pegou ele em pleno ar para que ele não colidisse com o chão. E bom, um problema já havia sido resolvido, mas agora tinha outro. Venom, ao sair do corpo do Godzilla, não retornou à sua forma normal, mas sim, manteve uma forma de Godzilla. Claro que estupidamente mais fraco, mas ainda estava destruindo tudo ao seu redor e estava dando um trabalho para o Titã. Porém, o Peter sabia que aquilo era algo temporário. O Godzilla não havia demonstrado todas suas forças, já que destruição não era algo que ele estava procurando ali. Mas agora que um dos seus rivais e uma ameaça para a Terra estava bem na sua frente, ele usou a sua principal arma, que é a baforada atômica. Agarrando a língua do simbionte, que estava numa forma gigante, ele acerta em cheio uma rajada concentrada de puro poder, desmantelando o Venom de uma única vez. Peter chegou a comemorar enquanto Godzilla retornava para os mares, como se fosse uma coisa extremamente cotidiana. Mas pela forma que o Godzilla se comportou nessa história, eu imagino que ele seja a encarnação americana da criatura. Como eu comentei no início do vídeo, o personagem quando retratado pelos japoneses é muito mais brutal e destrutivo, como ele originalmente deveria ser. O Godzilla não possui consciência, ele não possui amizades, ele não tem senso de proteção, ele é o puro caos e pura destruição. E depois que ele foi levado para Hollywood, ele foi tratado muito mais como um herói e um amigo da humanidade, onde a destruição causada por ele é apenas um efeito colateral das suas batalhas. Se vocês quiserem ver melhor a diferença, é só assistir os filmes do Monsterverso e depois assistir Godzilla Minus One, um feito por Hollywood, enquanto o outro foi feito pelos japoneses. Dá pra ver claramente a diferença dos dois personagens ali. Enfim, foi deixado um gancho no final, onde aparece o Ed Brock, um rival do Peter Parker tanto na carreira de fotógrafo quanto na vida do heroísmo. Isso porque no universo regular ele se ligou ao Venom e por muitos anos foi um inimigo do Cabeça de Teia. No final da HQ, vemos que uma parte do Venom acabou sobrevivendo por pouco e se uniu ao personagem enquanto ele fotografava o que o Homem-Aranha tinha feito. Obviamente para difamar a imagem do Homem-Aranha e indiretamente do Peter Parker. Também vemos que o Venom sofreu uma modificação no seu corpo e não tinha mais a aparência do Venom clássico, mas sim uma mescla com o DNA do Godzilla. Ele agora se tornou o God Venom, uma ameaça que com certeza vai ser muito mais trabalhosa para o Cabeça de Teia. No fim, o Homem-Aranha voltou a utilizar o seu uniforme clássico e eu duvido muito que algum dia veremos o que aconteceu com o restante dessa história. Mas ainda assim, é sempre muito legal ver
esse lagarto colossal atuando ao lado de heróis, independentemente da editora que ele esteja. Lembrando que o personagem tem uma HQ que também foi lançada esse ano, onde ele interage e luta contra o Hulk. E caso vocês gostem bastante desse vídeo, eu com certeza vou trazer essa história completa aqui para o canal, já que da mesma forma que essa do Homem-Aranha, ela é bem curtinha. E eu torço muito para que algum dia vejamos o verdadeiro Godzilla, com todo o seu poder e a intenção maligna, lutando contra os Vingadores ou contra a Liga da Justiça. Independentemente de qual equipe seja, com certeza seria uma HQ incrível para acompanhar, sem se importar muito com a história, apenas para ver uma grande e épica batalha. Mas enfim, se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo e mandar para aquele seu amigo que não entende nada, nem da Marvel e nem do Godzilla. Coloca aí nos comentários se você gostaria de ver mais conteúdos aqui acerca do Titã ou de outros personagens além da Marvel e da DC. Também coloca alguma sugestão aí embaixo de história ou vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!